Eu sou uma pessoa ansiosa, tenho quase certeza que você também é uma pessoa ansiosa e eu resolvi fazer esse vídeo aqui para você para te dizer que daqui a uma semana, no sábado, dia 6 de setembro de 2025, a minha ansiedade vai se manifestar de uma forma incrível. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender por quê. Mas antes, eu quero dizer para você que não foi uma coisa assim muito louca, não. O fato de eu ser ansioso não significa que eu seja uma pessoa louca, não. Eu tenho estudado sobre isso que eu vou fazer daqui a uma semana há mais de um ano, talvez até um ano e meio. Eu venho estudando profundamente sobre essa matéria e eu vou te dizer que a minha vida toda foi movida, em parte, por essa ansiedade. Não é que eu tenha crises de ansiedade, que são coisas muito ruins. Eu sou uma pessoa ansiosa, normalmente ansiosa. Essa ansiedade não se manifesta assim de uma forma tão clara para as pessoas. Todo mundo fala, pô, você é tão calmo. Eu não sou, eu até sou calmo em relação às pessoas à minha volta. Mas dentro de mim eu sinto que existe um pequeno vulcão ativo se movimentando. E esse vulcão, ele se manifesta em mim desde cedo. Por exemplo, eu morava no Rio de Janeiro e achava aquela cidade muito agitada. Eu morava em Copacabana, um lugar legal, perto da praia, um lugar bom. Mas eu não gostava de morar ali. Eu falei, quero morar numa cidade pequena. E eu tinha, minha família, né? Tinha um sítio lá em Pati do Alferes. Cara, quando eu ia para lá, ai, que delícia. Pô, a tristeza era quando eu descia. Voltar para o Rio era muito triste. Eu falava, pô, não quero voltar para o Rio, eu quero ficar aqui. Mas como que eu ia ficar lá, né? Se eu tinha que ganhar minha vida lá. Bom, acabei que eu fui suportando a cidade do Rio de Janeiro, mas eu queria sair do Rio. Bom, acabei entrando para uma faculdade de psicologia, fazendo a faculdade de psicologia, me formei, montei consultório lá, comecei a trabalhar com psicologia desportiva, tinha meu consultório clínico, tinha um consultório de preparação psicológica de atletas, tinha uma clínica, né? Clínica de Atendimento e Preparação Psicológica de Atletas, o CAPA, e a gente funcionava lá no Rio de Janeiro, estava indo muito bem, cara, muito bem. Para você ter uma ideia, no dia 13 de maio de 1993, eu fiz um simpósio, um congresso no Colégio Brasileiro de Cirurgiões em Botafogo. Troço super chique, um lugar super legal. Convidei psicólogos de São Paulo, de Minas, atletas, treinadores. Eu era também escritor, articulista do Jornal dos Esportes, fazia propaganda ali. Cara, essa ansiedade me fez aluguei o auditório C do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, tinha um B que era maiorzinho e tinha um auditório A que era enorme. Cara, eu não sabia, eram 120 lugares no auditório C, ali do CBC, Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Será que eu vou conseguir encher aquele negócio? Cara, quando chegou a 140 pessoas no auditório, o cara lá, o responsável, falou, doutor, a gente não pode deixar mais ninguém entrar, porque senão a gente perde o seguro do Corpo de Bombeiros. Eu falei, não, tudo bem, manda o pessoal de volta para casa e a gente fala que no ano que vem vai ter outro e aí a gente pega um auditório maior. Você vê, cara, olha só o que eu consegui realizar no dia 13 de maio de 1993. Foi quando eu já tinha feito um concurso em 91, ia caducar esse concurso para a Prefeitura Municipal de Miguel Pereira. E aí eu passei. Só que eu só fui ser chamado em setembro de 93. Cara, você acredita que eu larguei? Ninguém acreditou, porque eu estava muito bem. Minha esposa era a Márcia, né? Era administradora do Banco Holandês. A gente estava numa boa, bem pra caramba. E aí eu falei, não, vou largar tudo e vou morar em Pati do Alferes. Miguel Pereira é do lado, 5 quilômetros, 6 quilômetros de Pati do Alferes. Então, eu passei para o concurso de psicologia em Miguel Pereira e fui ganhar 10 vezes menos
do que eu ganhava no Rio, mas eu queria sair do Rio de Janeiro. Eu chamo assim de uma forma brincalhona, porque aquilo ali é uma neura, né? Para minha cabeça. Hoje acho até que eu conviveria melhor no Rio de Janeiro. Mas naquela época aquilo ali me oprimia, eu me sentia muito oprimido ali, já bastava a minha ansiedade. Aí eu fiz o concurso, fui para lá, fui morar, porra, minha casa, eu estava construindo uma casa, praticamente eu fui morar numa obra, mas cara, eu me sentia feliz naquela obra. Um outro exemplo, eu vou voltar mais um pedacinho. Cara, eu morava num apartamentaço de 6 quartos, 2 quartos de empregada, 8 quartos. Então, cara, pô, um apartamento enorme, pô, maior conforto, casa, comida, roupa lavada. Pô, eu tinha 2 quartos só para mim. Um era o meu quarto e o outro era um quarto de som. Eu saí daquele apartamento e fui morar num quarto-sala de fundos na Tijuca. Mas ali era o meu reino, né? Ainda que eu viva recluso numa casca de nós, posso me sentir rei do espaço infinito. Isso é de Shakespeare, ato 2, cena 2 de Hamlet. Pois é, ali naquela casquinha de nós, eu me sentia bem, porque eu queria estar no meu espaço, eu preciso de estar numa situação onde eu sinto sintonia. Não é que eu estou reclamando dos meus pais, não, meus pais são maravilhosos, me deram tudo, tudo, tudo. Mas ali era o ambiente deles, eu queria o meu ambiente. E aquela energia que não era da minha casa me fez sair e ir para um apartamento menor. Da mesma forma, eu morava no Rio de Janeiro, mas ali não era a energia que eu queria e eu fui sair. E fui morar em Pati do Alferes, ganhando 10 vezes menos, trabalhando na Prefeitura Municipal de Miguel Pereira, onde eu trabalhei por 30 anos. 30 anos. Bom, fui morar no meu sítio, cara, eu construí um prédio de 3 andares, para você ter uma ideia. Era lá que eu ia morar. Mas aí foram morar alguns parentes meus, eu não vou dizer nomes aqui, foram para lá também, começou a ter uma problemada danada, aquele monte de coisa, e aquela energia em volta de mim. Falei, cara, esse troço, pô, não era isso que eu tinha sonhado. No meu imaginário, eu tinha imaginado, aquele sítio, eu morava num sítio, cara, um alqueire e meio, no centro da cidade, um lugar maravilhoso, aquilo era um paraíso. Mas a energia não era aquela que eu queria. Bom, eu fui morar na beira daquele sítio, onde eu estava assim, praticamente fora do sítio. Foi onde eu construí uma das casas que eu construí lá dentro. Ali dentro eu construí essa, 2, 3 casas. Um era o prédio, né, de 3 andares. Acabei não levando o prédio até o final. Depois eu reformei uma casa que tinha lá também, acabei ficando com essa outra casa também. Mas aí eu falei, cara, aqui não tá legal. E aí acabei vendendo aquele prédio que era lá dentro do sítio, no meio da muvuca mesmo, onde tinha aquela energia que eu não estava curtindo. Vendi aquele prédio e comprei um prédio no centro de Miguel Pereira. Cidadezinha próspera, uma cidade super legal. Era um prédio de 2 andares, mas eu queria morar na cobertura. Falei, vou fazer uma cobertura aqui, no centro de Miguel Pereira. Aí, pô, corre, cara, não vou nem contar essa história, porque essa história eu ia levar horas para contá-la toda, se eu fosse contar nos mínimos detalhes. Mas o fato é que eu fiz uma manobra, porque eu não tenho tanta grana assim, e acabei fazendo uma manobra, eu e a Márcia fizemos uma manobra, eu acabei convencendo a Márcia de fazer essa manobra, e finalmente construímos. Tem vários vídeos meus aí, se você for aí na rede social, tu vai ver vários vídeos onde eu tenho lá, estou lá no meu apartamento, no centro de Miguel Pereira, um lugar. Pô, o apartamento que eu fiz ali é top de linha, pô, nossa, maravilhoso. Bom, aí fui morar em Miguel Pereira, acabou que eu me aposentei e eu comecei a sentir a energia de Miguel Pereira meio pesada. Pesadona, coisa braba. Bom, aí eu vim morar aqui. E aqui eu construí esse quarto. Eu estou aqui num pedacinho do quarto. Depois eu mostro o quarto aqui para você. Esse quarto aqui tem 78 metros quadrados, para você ter uma ideia. Um quarto enorme. Tem um varandão ali na frente, de frente para o mar. Aqui tem uma porta de vidro ali. Eu não vou ficar virando câmera, não vou ficar mostrando isso agora.
Mas depois eu mostro aí para você como é que ficou o quarto. Ficou super legal. Tem um closet aqui atrás, atrás dessa parede aqui, ó. É um closet aqui atrás. Montado ali dentro tem uma suíte, né? Um quartão. Super gostoso. Vim morar aqui. Aí eu estou morando aqui, construí esse quarto também, eu aprendi a lidar com obras, né? Dia 27 de agosto é dia do psicólogo e do corretor imobiliário. Quase que eu me considero um pouco dos dois, porque você acabei alugando um apartamento, alugando outro, não sei o quê. Enfim, é uma história, é uma outra história, não vem ao caso agora. E aí eu estou morando aqui. Só que aqui é uma ilha. Cara, o lugar aqui é um paraíso. Isso aqui é um paraíso. Já tem vários vídeos meus aqui na praia, numa rede aqui em cima, no outro quarto que eu tenho aqui em cima. Porra, isso aqui é um paraíso, paraíso. Mas eu estou sentindo, cara, que a energia do meu país não está. Era uma outra energia que tinha antes, independente de governo, de seja o que for, não estou falando nada disso, estou falando assim, energia. Né? Eu tenho que estar em harmonia com a energia que está à minha volta. E aí eu já estou entrando no que vai acontecer no sábado que vem. Lembra? Eu falei no início do vídeo? Eu estou sentindo que a energia que tem aqui em volta de mim, e aí eu estou falando do país Brasil, cara, não é exatamente a energia que eu queria que tivesse. E aí eu comecei a estudar um negócio, já tem mais de um ano, conforme eu falei. Falei, cara, aí tem um monte de teorias, né? As múltiplas bandeiras. Ah, você não é obrigado, né, a estar morando num país só, né? Eu já morei assim rapidamente, né? Na França, morei na Inglaterra, morei na Alemanha, né? E eu me lembro de um francês, o cara, agora me foge o nome do cara. Esqueci, não faz mal o nome dele. Mas ele falava assim: Je suis un citoyen du monde. Eu sou um cidadão do mundo, world citizen, né? Um cidadão do mundo. Cara, eu comecei a pensar, cara, a minha casa não é o Brasil. A minha casa é o planeta Terra. Eu sou um cidadão do mundo. Eu também sou. Tá quase um Depardieu, não, esqueci o nome do cara. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, eu sou um cidadão do mundo. Você é um cidadão do mundo. Ah, eu sou carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu não sou carioca. Eu sou um cidadão do mundo. Por acaso eu nasci no Rio de Janeiro. Fui morar em Miguel Pereira, morei em Pati do Alferes. Agora eu estou morando aqui na ilha de Itacuruçá, mas já morei na França, em Lyon, já morei em Londres, já morei na Alemanha. Na Alemanha eu fiquei viajando de bicicleta por lá. Falei, cara, planeta Terra, Deus me deu esse planeta, eu sou um morador do planeta Terra. E aí eu comecei a estudar que tem umas pessoas indo para o Paraguai. E eu comecei a ver aquela coisa lá do Paraguai, comecei a ver assim, pô, lá tem umas coisinhas interessantes. E aquele negócio das múltiplas bandeiras, que a gente não precisa ter uma bandeira só. Não, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, amo o meu país. Mas por que eu tenho que ser só brasileiro se eu posso ter uma outra cidadania também? Não é verdade? Eu posso ter. Então por que eu não posso ter? Eu posso ter. Isso é legal, é absolutamente legal. E aí é o que eu estou falando para você. Daqui a uma semana, no dia 6 de setembro, eu estou pegando um avião, vou para Foz do Iguaçu, aí eu vou atravessar a Ponte da Amizade, olha só que ponte com nome bonito, né? E vou movimentar uma papelada, e já está tudo pronto, tem uma pastinha preta lá, com todos os meus documentos, para tirar, né, o que eles chamam de primeira fase, residência temporária. Aí depois a gente tira uma cédula paraguaia, eu posso abrir conta no banco, posso comprar um imóvel lá, posso fazer algumas operações lá, como um cidadão paraguaio. Ainda como se fosse um cidadão paraguaio. E depois de 2 anos eu tendo essa minha cidadania, às vezes 2, às vezes 3, tendo a minha cédula de identidade paraguaia, eu posso solicitar a cidadania. E aí eu vou poder ter até passaporte do Paraguai. É interessante, né? Por que não? E é isso que eu falo.
Eu sinto alguma coisa à minha volta e é como se o universo estivesse falando comigo, cara, olha em volta. E a minha ansiedade, ela se manifesta dessa maneira. E eu acredito naquilo. Foi graças à minha ansiedade que eu fiz esse quartão aqui. Em cima é o segundo andar da minha casa, lá embaixo tem a sala, a cozinha, banheiro, né? E o meu quarto também é um pedaço da sala, eu tenho umas portas divisórias ali e tal, mas agora eu vou ter mais conforto aqui, né, desse negócio. E foi assim que eu fui morar em Pati, foi assim que eu fui morar em Miguel Pereira, foi assim que eu vim morar aqui, e é assim que eu estou dando um início numa vida lá no Paraguai. Agora, o que vai acontecer, se eu vou dar sequência nisso, eu não sei. Como eu também não sabia que um dia eu ia morar nessa ilha aqui que eu estou morando aqui, já tem quase uns 2 anos, acho que uns 2 anos, né, morando aqui. Estou amando, tenho 2 barquinhos aqui na frente, um eu remo, o outro tem um motor. Então estou tendo uma vida assim, cara, bem que eu queria ficar aqui, mas eu sinto que a energia não está legal. Então eu queria dizer para você que às vezes a ansiedade é algo bacana que acontece, né, na vida da gente e que pode ser canalizada de uma forma positiva, produtiva. E eu posso te dizer que eu tenho uma vida riquíssima, eu não tenho grana. A única coisa que eu não tenho é grana. Você quer uma ajuda minha? Eu te dou. Só não me peça dinheiro, que dinheiro eu não tenho. Porque o dinheiro eu vou aplicando assim nessas coisas, eu vou fazendo, então eu nunca tenho assim uma grana. Não tenho grana. Mas eu sou meio assim, eu sou um sonhador. Aliás, esse símbolo daqui é o da Estrada dos Sonhos. É um e-book que eu fiz aí e tal. Eu estava para dar uma melhorada nele, eu vi, pô, o e-book não está ruim não, o e-book está muito bom. Vou ver se eu dou uma enxugada nele para oferecer para você, caso você queira, né? Esse book, não estou te vendendo nada, não, nem está à venda, para você ter uma ideia. Eu tenho ele lá na Hotmart, mas a venda está paralisada, porque eu quero dar enxugada nele. Então é isso. E eu não posso, com o meu inimigo, que é a minha ansiedade, eu me junto a ela. E é isso que eu recomendo a você. Se você é uma pessoa ansiosa, de repente você pode usar essa força motriz da ansiedade para fazer coisas que sejam úteis e que tornem a tua vida uma vida mais criativa, mais rica. Morei no Rio, morei em Pati, morei em Miguel Pereira, estou morando numa ilha que você me pergunta, mas Joaquim, você vai ou não vai? Eu estou tirando documentação. Agora, se eu vou morar ou não no Paraguai, só Deus sabe. O que eu acho interessante é o seguinte: mais vale a ansiedade da busca do que a paz da acomodação. Como eu sou uma pessoa que está eternamente buscando algo, então eu já me conformei que eu não vou ser uma pessoa tranquilona, serena. Eu vou estar sempre nessa busca, sempre nessa ansiedade. Eu acho. Será?